Olá, eu sou o residente Emerson Garcia e hoje a gente vai continuar com as aulas do PED do terceiro ano, volume 1. O tema da aula de hoje é Política, Lei e Justiça, questões gerais do panorama político contemporâneo. Bom, para começar, é bem comum que numa conversa sobre política se chegue rapidamente à conclusão de que ela nada tem a ver com a ética, né? Em outras palavras, que o poder político e suas realizações não se conduzem por princípios e valores voltados aos interesses coletivos, ou seja, uma definição que a gente entende por ética, mas sim por interesses utilitários de ordem individual ou corporativa, do tipo, mas o que eu ganho votando em fulano? Ou votem em mim que eu lhes darei privilégios X, Y e blá blá blá. Ou seja, é sempre na base do interesse, numa individualidade, querendo saber o que eu individualmente vou ganhar se eu votar em tal fulano, ou esses candidatos pedem votos prometendo privilégios e, enfim, comprando de certa forma os votos, né? O que definitivamente usurpa o que a gente conhece por valores éticos, né? Que a gente pressupõe que a política deveria ter. Bom, essa é a percepção que o senso comum da sociedade tem da política. E seria profundamente ingênuo afirmar que a política não passa por esses descaminhos. No entanto, não é menos ingênuo e preocupante o fato de aceitarmos tão rapidamente essa perspectiva exclusivamente negativa da política como algo óbvio, natural e inelutável. Ah, em geral, as conversas sobre política enveredam por caminhos que podem parecer interessantes, mas que no fundo são pouco produtivos e frustrantes. Isso se dá porque, estimulados pelos acontecimentos e pelas notícias da imprensa, fazemos questionamentos e afirmações sobre a honestidade e desonestidade dos políticos, sobre seus salários, negociações supostamente ilícitas, sobre os partidos, as tendências, alianças questionáveis, sobre quem será o candidato, sobre quem se candidata para quais cargos, enfim, né? Sobre um projeto que está tramitando na Câmara e suas possíveis consequências para a sociedade, enfim, várias questões. E quase sempre estamos reproduzindo-se, diga-se de passagem, com poucos ou insuficientes dados e questionamentos, informações veiculadas pelos jornais, pelas rádios ou telejornais, e mesmo aquelas que circulam pela internet em massa, né, como nas redes sociais, WhatsApp, Facebook e tudo mais. E, e aqui cabe mais uma vez uh, um, um pensamento que é não só a gente pega essas notícias prontas, como a gente, além de não questionar as questões políticas que estão sendo abordadas nas notícias, a gente não questiona nem as notícias, o que faz com que milhões e milhões de fake news sejam plantadas no celular e na casa de todo mundo quase todos os dias, né? Se não todos os dias. Bom, seguindo a citação de Wolff, o ideal político se caracteriza pela existência de uma comunidade e pela construção e manutenção de uma unidade dessa comunidade, sem que para isso ela precise se submeter a um poder externo, do tipo eles são o poder, eles fazem as leis que nós devemos obedecer. Não se trata, contudo, de uma defesa da anarquia, que a gente não deva obedecer nada e tudo mais. É importante registrar que não é possível a vida em comum sem que haja regras e sanções que sejam claras. Logo, uma comunidade política ideal deveria se estabelecer por suas finalidades, suas regras, suas prioridades, enfim, deve autogovernar-se. Nós somos o poder. Nós fazemos as leis que normatizam a vida na comunidade e isso constitui a nossa liberdade. No entanto, a história testemunha o quão difícil é a consecução desse ideal político, né? Ou seja, a nossa participação na política, a participação de todos, é o que faz a política existir. Uma política genuinamente democrática, que
mais do que ter alguém que governe para a gente, é nós governarmos para nós mesmos. Ou seja, os, o interesse do todo ser completamente representado naquele espaço institucional de poder que é a Câmara, o Senado ou, enfim, o Poder Executivo. Isso quer dizer que para a gente ter esse tipo de poder, a gente tem que colocar nós, a gente tem que nos colocar lá, ou seja, colocar representantes do todo. Normalmente a gente vota por essa questão de interesse ou por uma promessa que algum candidato fez e esquece que nada vai se resolver enquanto o todo não for contemplado, né? Bom, continuando na citação, se houvesse uma comunidade que, em lugar de manter-se por meio de um poder distinto dela mesma, ou seja, elegendo pessoas que não representam o todo, uma instância organizada para esse fim, um chefe todo-poderoso, um grupo dirigente ou uma classe dominante, um Estado, se conservasse em sua unidade apenas por sua própria potência, uma sociedade na qual o poder político só pudesse ser localizado na comunidade política em seu conjunto, poderíamos dizer que dessa sociedade realizou a ideia do que tem como política, né? Ah, aqui é a referência da citação. E aí o Wolff, em 2003, defende a tese de que apenas duas sociedades conseguiram realizar o ideal político, que é a unidade da comunidade política, sem coerção externa, né? Sem influência externa econômica ou de colonização, ou enfim. Quais foram essas sociedades? Essas sociedades foram os atenienses da antiguidade e os índios do Brasil diante da descoberta e da colonização. Certamente você já ouviu falar da genialidade dos gregos e da sua famosa invenção, a democracia na antiga Atenas, né? Mas alguma vez você já ouviu falar que os índios brasileiros, particularmente os tupis-guaranis, também foram, de maneira diferente, claro, bem-sucedidos na aventura de construir uma comunidade política que garantisse uma vida boa aos seus integrantes? É uma questão. Sabemos pouco realmente sobre as comunidades políticas dos povos nativos brasileiros. E, e isso se deve, claro, em grande parte às concepções eurocêntricas e etnocêntricas às quais nossa formação como Brasil, como país, e nossa cultura foram e ainda são submetidas. O, Enfim, questões de colonização, dizima, a questão religiosa também, né? Dizimaram os índios. Até hoje tentam dizimar os povos indígenas do nosso país. E o antropólogo francês Pierre Clastres uh, é um dos poucos pesquisadores que se dedicaram a essa questão. Fica aí a dica para leitura, né? E além disso, fica também a indicação da República de Platão, onde Sócrates discute o conceito de justiça, que é importantíssimo para a gente entender as questões políticas, né? E também terem sempre em mão para a vida, assim, essa é a indicação para a vida, o Dicionário de Política de Norberto Bobbio. Extremamente completo, com o significado dos conceitos bem simples e fáceis de entender, que ao mesmo tempo, se você tiver uma dúvida, vai lá nesse dicionário que você vai tirar essa dúvida com bastante facilidade, procura a palavra que você não entender e que vai facilitar muito o aprendizado de política sempre. Ah, mas, de forma geral e bem introdutória, quis trazer essa questão de forma mais simples que o PET volume 1 do terceiro ano traz, porque é uma questão importante que todo mundo vive. Eu acredito bastante naquela máxima de que a política está em tudo e nós somos a política, porque a política é feita pelo homem para condicionar a vida em sociedade. E se a gente não participa dela, automaticamente ela não vai ser feita para a gente. E
Aqui é um apelo, participem da política. E é isso. Essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.